Amém? Aleluias. Vamos ouvir a mensagem, a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Mateus capítulo 13. Todos acharam? Amém? Mateus, do capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, e depois nós vamos ler do versículo 18 ao 23. Amém? A Bíblia diz assim, Mateus 13, versículo 1. Eu estou lendo na versão, na linguagem de hoje, então pode estar um pouquinho diferente da sua. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear, e quando realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram a planta. Contudo, uma parte caiu em uma boa terra, produzindo generosamente colheita a 100, 60 e 30 por um. Vamos lá para o versículo 18. Porquanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que semeia entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse frutifica e produz grande colheita. Deus, em nome de Jesus, que nosso coração esteja aberto e todo atrapalho, todo o embaraço que caia por terra, em nome de Jesus, que nós possamos receber a Tua palavra com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Diga ai, aleluia, e sente em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Culto de missões, um dos cultos que a gente mais fala sobre o ID, mais falamos sobre o cumprir a vontade de Deus. E tinha tanta coisa para a gente pregar nesse culto, mas eu conversava com o pessoal aqui no Trilho do Crescimento na quarta-feira sobre isso, a mensagem que Deus já estava colocando no meu coração. É uma passagem muito conhecida de nós, com certeza você já ouviu ou você já assistiu em algum filme ou em algum momento da sua vida, a passagem, a parábola do semeador. Jesus, ele falava através de histórias, ele usava de coisas comuns do dia a dia para ilustrar coisas a respeito do reino de Deus. Jesus usava de coisas que as pessoas entendiam, para que elas pudessem absorver melhor a mensagem que ele estava pregando. Mas, se você ler ali do versículo 7, 8, 9, os versículos que nós não lemos, você vai perceber que mesmo Jesus falando em parábolas, as pessoas não entendiam o que ele estava dizendo. Porque havia uma profecia a respeito disso, que as pessoas iriam ouvir, mas não entenderiam com clareza aquilo que ele iria dizer, para que se cumprisse a promessa, para que se cumprisse aquilo que foi profetizado acerca de Jesus. E Jesus conta a primeira parte da parábola à multidão. Ele conta que o semeador sai a semear ali na praia para toda a multidão ouvir.
Mas depois, em um momento mais íntimo com os seus discípulos, ele explica, ele traz à luz aquilo que ele disse através de parábolas. E o primeiro ponto que quero dizer com você é que se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer explicar para você essa palavra. Ainda que você já tenha entendido, ainda que você já tenha ouvido outras vezes, Ele só explicou a palavra para os seus discípulos, e a revelação da palavra é para os discípulos. Então, se você está aqui nessa noite, você é um discípulo, e Ele quer te trazer entendimento sobre essa palavra. Você pode dizer glória a Deus? Então receba a palavra do Senhor com alegria. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque é uma mensagem tão simples, mas tão atual, tão urgente para os dias que nós vivemos. É algo que está tão ligado ao contexto que nós vivemos como igreja, como pessoas, como filhos de Deus, que não pode passar despercebido de nós. E a primeira pessoa, o primeiro tipo de cristão, eu vou dizer nessa noite, que Jesus aborda na parábola, são aqueles que ouviram a mensagem do Senhor, mas as sementes caíram à beira do caminho. E diz ali, vamos ler lá de novo, volta comigo lá em Mateus, para não dizer que é eu que estou falando, versículo 19, perdão. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Jesus está falando para um povo cristão, um povo que ouviu a mensagem, um povo que teve contato com a palavra, um povo que teve contato com Ele, um povo que até mesmo o conheceu ou de certa forma experimentou algum tipo de graça, algum tipo de revelação da pessoa de Cristo. Mas essas são as pessoas que estão à beira do caminho, porque a falta de entendimento os levou a perder a semente que receberam. O primeiro inimigo para a nossa frutificação é a falta de entendimento. Nós estamos no culto, nós ouvimos tantas mensagens, nós cantamos tantas canções, mas nós não entendemos. É muito bonito o momento do culto, é muito bonito a pregação, e quando o pregador é empolgado, nos arrebata o coração e a gente vibra. Quando é uma palavra de vitória, quando é uma palavra de conquista, o coração estremece, mas aquela palavra não desceu ao nosso coração, não entrou no nosso entendimento, e é esta palavra que quando o maligno vem, ele leva. Primeira coisa que nós temos que tomar cuidado nos dias de hoje é com a falta de entendimento e com o nosso inimigo, Satanás. O nosso inimigo, ele continua sendo bom naquilo que ele faz. Ele continua sendo muito bom como o nosso inimigo. Antigamente o diabo se levantava contra o cristão e derrubava e tirava ele da igreja, fazia com que ele caísse em pecado, e a igreja, por uma questão de santidade, uma questão de pureza, acabava expulsando esse irmão da igreja. Alguns lembram desse tempo? Onde havia um conselho, e se o irmão caísse em adultério ou qualquer outro pecado, então o conselho da igreja se reunia e colocava aquele irmão em disciplina, e ele não podia ter contato com mais ninguém, e em alguns casos era até expulso da igreja. Só que a estratégia do nosso inimigo mudou. Hoje ele não nos quer tirar da igreja. Hoje o inimigo nos deixa feridos aqui mesmo. Hoje Satanás nos deixa amargurados aqui dentro mesmo. Temos pessoas que estão aqui dentro da igreja cantando canções, erguendo as mãos, batendo palmas, celebrando ao Senhor, mas estão feridas, estão machucadas, receberam a semente, mas à beira do caminho, não entenderam a mensagem, não entenderam o que foi pregado, não entendem o propósito da célula, não entendem o propósito do trilho do crescimento, não entendem o porquê que tenho que orar tanto, não entendem o porquê que eu tenho que fazer isso, porquê eu tenho que fazer aquilo, o porquê, não entendem, apenas estão aqui junto com a gente, remando na multidão sem saber o porquê. A falta de entendimento tem levado muitos de nós cristãos a perder a semente que o Senhor nos deu, a perder a palavra que o Senhor já liberou sobre nós. Deus nos deu promessas, Deus faz promessas a todos nós, Deus nos deu promessa como igreja, Deus nos deu promessas pessoais, Deus fala conosco, mas se nós não entendemos, vem o maligno e rouba aquilo que nos foi entregue. Quero que você vá comigo para Colossenses 1. Colossenses 1.
1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1. Paulo está orando pela igreja de Colossenses, pelos Colossenses, e ele diz na sua oração, versículo 9, Colossenses 1, 9: por esse motivo também nós, desde que o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós, e de suplicar que sejais cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com um propósito, de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Sabe por que alguns de nós estão aí cabisbaixo, moribundo, estão morrendo, estão mortos dentro da igreja? Um dia está bem, no outro está mal. Um dia eu quero participar da escala, no outro não me coloca. Hoje eu estou bem, estou no diaconato, amanhã eu não quero mais. Hoje eu posso cantar, estamos juntos, amanhã eu já não vou mais. Trilho crescimento, eu vou na primeira aula, na segunda eu já não estou mais interessado. Sabe por quê? Porque nos foi roubado o entendimento. Porque falta entender o que está fazendo, para que está fazendo, para quem está fazendo e como deve ser feito. Falta de entendimento. Olha o que Paulo está falando. O entendimento vai gerar em vocês o quê? Um modo digno de viver. Quem não tem entendimento vive como quer, vive da forma que acha que deve ser, vive da maneira que escolhe. O mundo é assim, o mundo está desse jeito. Se você não quer ter uma mulher, você tem. Quiser ter duas, você tem. Quiser ter três, você tem. Não quiser ter nenhuma, não tenha. Quiser fazer o que você quiser, o que importa é você estar bem, o que importa é você ter prazer, o que importa é você estar feliz. Porém, para nós que conhecemos a palavra, para nós que somos filhos da luz, existe um padrão, existe algo que nós precisamos entender, que são os princípios de Deus. E Paulo fala: quando vocês tiverem entendimento, vocês vão viver de uma maneira digna para agradar ao Senhor. Se você está na igreja todo domingo, de domingo a domingo, na célula, e ainda continua murmurando, ainda continua falando palavrão, ainda continua maldizendo, ainda continua roubando, ainda continua fazendo tanta coisa, sinto muito em te dizer, mas a tua semente caiu à beira do caminho e o maligno já roubou o teu entendimento, já roubou essa semente. Nós precisamos de entendimento para viver de uma maneira digna do Senhor. Ele diz ainda, versículo 10: tudo isso com um propósito, entendimento espiritual, tudo isso com um propósito, de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente e frutificando em toda boa obra. Sabe por que nós temos que quase arrancar o cabelo da cabeça, fazendo com que alguns entendam que nós precisamos de pessoas que trabalhem na obra, que nós precisamos de anfitriões, nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas para cuidar da igreja, nós precisamos de pessoas para levar uma cesta básica, nós precisamos de pessoas para tanta coisa. Por que é que nós temos que ficar aqui como um louco, gritando? Porque ainda falta entendimento. Porque aquele que entende com clareza, ele vai frutificar e crescer no conhecimento. Precisamos crescer. Paulo continua falando, ele diz: sendo o quê? Fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância. Entenda, em nome de Jesus. Eu te jogo esse microfone hoje. Entenda. Por que é que alguns não conseguem ser constantes na obra? Por que é que alguns não conseguem ser constantes no propósito que fazem com Deus? Por que é que alguns não conseguem ser constantes no vigor, na oração, na aplicação à palavra? Porque lhes falta entendimento. Lhes falta entendimento. Ele diz constância e firmeza de ânimo. Quantas vezes o líder de célula tem que ficar apagando fogo? Hoje eu estou bem. Não, hoje eu não estou bem. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Pastora Lúcia, ora por mim. Pastor, ora por mim. Eu preciso.
Eu preciso de ajuda, não estou falando que você não possa pedir um momento ou outro, nós estamos aqui para isso mesmo, para orar pela tua vida, mas deixa eu te dizer, nós podemos orar por você todos os cultos, mas se você não receber entendimento da palavra e não guardar a semente que o Senhor está te dando, você não vai conseguir frutificar e muito menos ser constante e firme naquilo que o Senhor te deu. Podemos orar por você todos os cultos, todos os momentos, mas você precisa entender a palavra. Você precisa entender o propósito da célula, o propósito de nós estarmos aqui. Igreja não é o ponto de chegada, igreja é o ponto de partida. Igreja é um lugar de muita gente imperfeita, como eu, como você, porque ninguém aqui está num nível tão assim superior. Se tivesse, já não estava mais com a gente. Todos nós aqui é bando de gente encardida, que precisa ser tratado, precisa ser esmiuçado, ser quebrado. E aí tem alguns de nós que se acham um pouquinho melhor e dizem, eu não vou mais, a igreja me magoou, só tem gente falsa. Oh Deus, diga aleluia. Oh Pai, fala conosco, Senhor. Nós precisamos de entendimento, porque a falta de entendimento está dando uma brecha para o maligno vir e roubar a semente que o Senhor te deu. O segundo tipo de cristão que nós vemos ali na parábola, vamos lá, Mateus 13, para não dizer que eu estou inventando, está na palavra. Mateus 13, versículo 19. Versículo 20. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Segundo tipo de cristão, de gente que nós temos dentro da igreja, são aqueles que recebem a palavra, mas superficialmente. E a palavra diz que até recebem com alegria. Recebem a palavra e dão júbilo. Nossa, que palavra me tocou, meu Deus, que culto foi esse? O pastor estava inspirado, cheio da unção. Recebem com alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade. Quer viver de domingo a domingo, quer viver do estudo da célula. E se a pessoa que vai levar o estudo não se preparou para isso, aí já era. Aí o abençoado está dando um estudo e a mente está perdida em qualquer coisa, menos na célula. Recebe a palavra com alegria, até produz alguma coisa, mas não tem profundidade. Sabe, ora está aqui, ora está lá. Ah não, eu preciso de uma igreja que tenha unção, que tenha poder, que tenha revelação, então eu vou para essa igreja. Ah não, eu quero uma igreja agora que tenha muito ensino da palavra, que os caras sejam bons na palavra, teólogos, então agora eu vou trocar de igreja. Ah não, mas agora eu estou mais para um worship, mais só tu és santo, então agora eu estou aqui. Não, mas agora eu estou mais pentecostal, eu quero Cassiane, com muito louvor. Nada contra, gente, gosto bastante. Mas agora eu estou aqui. Você não cria raiz nem lá, nem cá e quer resistir. Você não tem raiz, meu irmão. Não produziu nada. É superficial. Ah não, hoje pastor, conta comigo, vamos, abre a célula lá em casa, vou me batizar, vou servir ao Senhor. E o primeiro mês, glória a Deus, o segundo mês, aleluias, e o terceiro mês, porque a palavra diz que quando vem as provações, por causa da palavra, está lá, versículo 21, contudo visto que não tendo raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Porque não tem raiz. Ou você acha que nós, pastores, não passamos por lutas? Ou você acha que nós não temos dificuldades, que o pneu do nosso carro não fura? Que o carro não tem problema? O Diego não veio hoje, né? Mas estava aqui para confirmar. Nós também passamos luta. Fala assim, nossa, que bom, pastor não tem luta. Oh, meu pai. Falava com a pastora essa semana, falei, eu conheço a palavra de Deus, aquele versículo que Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Sei estar na abundância, mas sei estar também com um momento difícil, com a dificuldade. Falei, essa parte da abundância ainda não chegou para mim. Só estou na parte que sei estar com pouco. Mas sabe por que a gente permanece, meu irmão? Não é porque a gente é super-homem, não é porque a gente, nossa, meu pai, não. É porque nós buscamos um pouquinho mais, é porque nós entendemos que precisamos criar raiz, é que entendemos que precisamos nos aprofundar em Cristo Jesus. Agora tem uma moda dentro da igreja, dos crentes que não lê Bíblia. Não lê Bíblia, mas assiste a Record, o Gênesis. Nada contra, nunca assisti, mas nada contra. Não lê a Bíblia, mas viu a história de Davi, viu os evangelhos, os milagres de Jesus, e começa a pregar um bando de baboseira, dizendo que, meu pai, um abençoado uma vez disse que Davi e a Betseba lá já eram namorados da adolescência. A Bíblia não diz nada, talvez tenha sido, mas na Bíblia que eu tenho não diz. Mas eu vi na novela. Meu irmão, pelo amor de Deus, quer assistir? Ok, pelo menos assista com a tua Bíblia do lado, confere o que está acontecendo, vê o que está sendo exibido, porque deixa eu te contar uma coisa, aquilo lá é ficção. Tem um pouco que é verdade, tem, mas tem muita coisa que é acrescentado. Sabe, nós precisamos, meu irmão, investir no nosso crescimento. As escolas voltaram, o trilho do crescimento voltou. Mas eu já fiz. Gente, eu dei aula no ITQ, eu dou aula no trilho do crescimento, e eu sempre falo sobre dons, e enfim. E toda vez que a gente prega, que a gente dá aula, tem algo diferente. Toda vez que nós ensinamos, nós também aprendemos algo. Quarta-feira nós estávamos aqui na nossa primeira aula, e aí a gente começou a falar algumas coisas aqui, daí eu chorei. Eu vi uma lágrima aqui no olho, eu falei, meu Deus, que isso, estou muito mole. Aí passou um tempo, um outro irmão do meu lado chorando também. E um aprendendo com o outro, um compartilhando experiências com o outro, um falando sobre as promessas de Deus, sobre o que está vivendo, o que já viveu. Nós precisamos criar raiz, nos aprofundar no conhecimento. As pessoas estão acostumadas a viver apenas do superficial. Outro dia eu pregava aqui e falava sobre isso, não é a minha frase, mas é bem interessante. A Alexandra, esposa do Mauro, Rodolfo, do Rodolfo, ela tem uma pregação e ela diz sobre isso. Ela fala assim, que quando as pessoas hoje estão todo mundo na live, então não vou mais no culto porque tem live, né? Glória a Deus, a live é bênção para quem não pode, quem está trabalhando, quem está longe. Mas agora eu não vou mais no culto porque tem live. E aí minha vida espiritual, minha vida com Deus está ótimo, está tudo bem, estou satisfeito. E aí ela diz o seguinte: quando você estiver com muita fome, mas muita fome mesmo, entra lá no seu computador, no seu celular, entra no YouTube, vai lá no MasterChef e começa a assistir o MasterChef. E espera que a sua barriga vai ser cheia apenas por você assistir de longe. Vai acontecer isso? Vai acontecer, irmão? E por que com Deus é diferente? Por que com Deus, não, eu não vou no culto, depois eu vejo a live. Não, eu não vou ler a Bíblia, agora a novela passa. Não, eu não vou procurar porque quem tem que conhecer é o pastor, ele que prega, ele tem que ter entendimento, eu só estou aqui para receber. Sem raiz, não vai viver por muito tempo. Não vai viver por muito tempo. Ora por mim. Eu não vou na célula hoje não, mas ora por mim. Não vou no culto não, mas ora por mim. Sem raiz. E quer produzir. E quer continuar vivo. O terceiro grupo de pessoas que nós temos dentro das igrejas nos dias de hoje, e naqueles tempos já existia, quanto mais hoje. Está lá no versículo 21, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e as seduções das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Esse aqui é aquele que vem para a igreja, ele ouve a mensagem, e ela também produz alguma coisa, ela gera um pouco de mudança, mas de repente ele começa a olhar para as preocupações, de repente ele começa a olhar para o que ele deixou de lado.
Ele trabalhava com algo ilícito, agora veio para Jesus, ele deixou de lado, ele começa a pensar, nossa, mas como que eu vou fazer agora para sobreviver, para viver? Como é que eu vou fazer para continuar a minha vida, as preocupações do dia a dia? E quer ver, vamos fazer um quiz aqui, vamos lá. Eu falo, vocês repetem, tá bom? Vocês completam, complete a frase, vamos junto, beleza? Mesmo de máscara, faça comigo, olha lá. O Senhor é meu pastor, o choro pode durar uma noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e... Mas na hora da pressão, na hora da preocupação, será que a gente lembra de tudo isso? Quando o bicho pega de verdade, será que nós nos lembramos dessas palavras? Está aqui. Ele ouviu a palavra, ele recebeu, mas a semente caiu entre os espinhos. E aí quando vem as preocupações, meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, quando é que eu vou casar? Meu Deus, quando é que eu vou conseguir a minha casa? Meu Deus, me prometeram que o Senhor é o Deus que cura, e eu ainda não vi um milagre, ainda tenho que fazer o tratamento que eu estou fazendo. Me prometeram que o Senhor é o Deus que faz o impossível e nada acontece na minha vida. Eu estou lá de segunda a segunda, e o irmão que entrou ontem já foi abençoado. Quando as preocupações vêm, e nós somos humanos, é normal nos preocupar. É normal que o nosso coração fique ansioso, e a palavra fala sobre isso, para nós não ficarmos ansiosos com coisa alguma. Mas é nessa hora que nós temos de dizer, como o salmista diz: por que é que estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Davi passou por muita luta, Davi foi perseguido, Davi perdeu o filho, Davi teve briga dentro de casa, Davi passou por tanta coisa, mas ele mesmo escreveu: por que é que estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. É na hora da pressão, a gente pregava sobre isso na campanha, pressão, nós passamos por pressão, em tudo somos pressionados. Deixa eu dizer uma coisa, para o crente até comprar um carro, ir no mercado fazer compra, daí que você vai passar lá, vai no mercado, você fica lá: oh Deus, libera Senhor, libera Senhor. Ou você tem dinheiro na conta e o negócio não passa. Somos pressionados em tudo. Outro dia cheguei no mercado, aí encontrei um abençoado lá, estava lá: Michel, aleluia, que bom que te encontrei, me empresta o telefone para ligar para minha esposa, eu não sei a senha do cartão. Daí a gente ligou para a esposa dele, né? Aí tá, qual que é a senha do cartão? Aí falou a senha. Quando ele chegou na maquininha, era o cartão que você só encosta e ele aprova. Cristão passa por lutas. Nós somos sim pressionados em tudo, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa esperança, para nos fazer desistir. Você fala: agora sim, a célula, esse ano é o meu ano, esse é o ano que eu multiplico 3 vezes, esse é o ano que eu vou fazer acontecer, e aí as coisas não vão. Esse é o ano que eu vou ter um filho, nós vamos engravidar, vamos ter filhos, e aí começa a tentar e não consegue. Ou esse é o ano que eu vou casar e a coisa não acontece, mas acontece, né, Alisson? Aleluia! Esse é o ano do meu milagre, e o milagre não vem. Na hora da preocupação, meu irmão, volte ao Senhor. Lembra de tudo isso que você disse? Lembra de todos esses versículos que estão no nosso coração. Mas não apenas as preocupações, o texto diz ali, ó: mas as preocupações desta vida e as seduções das riquezas sufocam a mensagem. E não é nenhum, nem dois, nem três que eu já vi chegar na igreja arrebentado, sem nada, mas nada. Como diz o Cláudio Duarte, até o devorador passava fome na casa da pessoa. Quando passava o carro na rua, tremia as latinhas no armário. Tem gente que chega na igreja e a geladeira dele é bíblica, Gênesis 1, só água e luz, não tem mais nada. E aí chega na igreja e Deus começa a operar, Deus começa a dar recursos, Deus começa a abrir portas, Deus levanta pessoas para te abençoar, o Senhor te dá um emprego, o Senhor faz com que você consiga comprar lá um carrinho, ou enfim, melhora a sua condição de vida. Mas daí as seduções da vida,
Queria tanto casar, orava tanto para casar. Casou. Agora tem que cuidar do marido, da esposa. Orava tanto para o marido vir para a igreja. Agora o marido vem para a igreja, fica reclamando, mas só vive na igreja. Queria tanto ser líder, mas tanto ser líder, tanto ser líder, tanto ser líder. E quando é líder não faz nada. Aí tem o status, aí acabou. As seduções. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, não se embriaguem, não se percam com as coisas desse mundo, com as seduções dessa terra. Estamos crescendo e as pessoas, acho interessante as pessoas que fazem tempo que não vêm na nossa igreja, quando eles vêm, eles têm uma reação que a gente até não entende mais, né? Que para nós é comum, a gente viveu aqui, a gente viu as coisas acontecendo, a gente viu quando não tinha teto, depois a gente viu quando já tinha teto. Tem uma foto que nós temos no Facebook, olha lá depois na nossa página, parênteses, entra na nossa página, curta, compartilhe, faça divulgação, afinal de contas, ou você está com a gente ou você não está, meu irmão. Quem não está com a gente se espalha. Ou é sim, ou é não. Tem gente que parece que tem vergonha de dizer que está na igreja. Fecha parênteses. E lá no nosso Facebook tem lá uma imagem de um culto de final de ano, Natal. A Franciele e o Gustavo, a gente fez uma decoração com uns tecidos amarelos aqui. Era lindo naquela época. Uns tecidos amarelos com vermelho. Colocamos um painel de pallet encostado em umas madeiras. E a nossa igreja era só esse grupo de pessoas aqui. Mas a gente viveu nisso. Então hoje, glória a Deus, ficamos felizes, mas foi algo tão natural, tão orgânico. Mas algumas pessoas chegam aqui e dizem: nossa, quem te viu, quem te vê, pastor Eduardo está bem. Olha a igreja de vocês. Eu convidei alguns amigos um tempo atrás para vir fazer louvor aqui, nos jovens. E aí eles ficavam: nossa, o meu sonho era tocar no Costeira. Que é agora, porque quando era pequeno não vinha. Sedução dessa vida. Cuidado com as seduções, cuidado para não crescer o olho, porque isso aqui, meu irmão, como o pastor fala, né, daqui a pouco, se for preciso, a gente quebra tudo e faz de novo. Nós não podemos perder o nosso coração, nós não podemos perder a semente que recebemos por causa das boas dádivas que o Senhor nos deu. Não podemos nos seduzir pelo nosso carro, não podemos nos seduzir pela nossa conta bancária, não podemos nos seduzir pelo nosso casamento, não podemos nos embriagar com as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, porque isso também faz com que a semente que nós recebemos, elas morram e elas não produzam nada. Mas para salvar, aleluia, diga aleluia, para salvar, existe ainda um quarto tipo de pessoas, um quarto tipo de cristão nessa parábola, que está lá no versículo 23. Mas enfim, até Jesus fala, né? Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60, outros ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Há esperança, meu irmão, para todos nós, porque essa palavra é para mim também. Há esperança para todos nós. Talvez você fale assim: Michel, eu estou mais para o primeiro, estou mais para o segundo, estou mais para o terceiro. Mas Deus, Ele é bom, Ele é especialista em transformar as coisas, Ele é especialista em mudar a realidade. Ainda há esperança, nós ainda podemos ser o quarto tipo de pessoas. Aqueles que ouvem a palavra e entendem. Aqueles que ouvem e entendem que não é uma obrigação. Aquele que entende que faz parte de algo maior, não é obrigação estar na escala. Aquele que entende que tudo o que nós fazemos é para o Senhor, não é penoso se eu tiver que varrer o chão, ou jogar água, ou lavar as paredes. Aquele que entende, aquele que a semente caiu em uma boa terra, ele não se preocupa se ele vai frutificar a 100, 60 ou 30, o que importa é frutificar. E se meu irmão frutificar a 100 vezes mais, glória a Deus, eu estou trabalhando, eu estou frutificando também. Aquela boa terra que recebe a semente com o entendimento, ele entende que nosso trabalho como igreja não é apenas dentro dessas paredes. O nosso trabalho como igreja não é apenas um churrasquinho na célula. O nosso trabalho como igreja é com o órfão, é com o necessitado, é com a viúva, é com aquele que precisa, com aquele que está lá fora.
Aquele que é uma boa terra e produz, não se preocupa se o meu irmão está à frente ou se eu estou à frente, não faz a diferença se eu sou líder ou não. O que importa é produzir, o que importa é acontecer, o que importa é que o reino de Deus cresça, o que importa é que as pessoas sejam alcançadas. Quem é uma boa terra e recebe a palavra com entendimento, não fica triste se o irmão não veio para IEQ Costeira, embora a gente queira muito, mas a gente não fica triste se foi para a Assembleia de Deus, se foi para Deus é Amor, para a Batista, não me importa. O que importa é que o reino de Deus cresça. Aquele que é uma boa terra. E Jesus disse lá no começo, o que ele diz? A terra é o nosso coração, e a semente é a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Ai, pastor pregou e estava sem unção, não arrepiei, não senti nada, não mudou minha vida. Campanha esse ano foi fraca, não deu, não foi bom. Aquele menino lá não fala nada com nada. Deixa eu dizer uma coisa, a semente é a semente. A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu em um terreno rochoso, a que caiu entre os espinhos, todas elas produziram. A semente que caiu numa boa terra produziu. A semente é semente, a palavra é a palavra, ela vai produzir. A diferença está na terra. Se a terra ela é boa, ela produz. Se o teu coração é bom, se você ouve a palavra de Deus, entende, se você coloca em prática, se você busca exercitar a palavra de Deus, se você deixa Deus trabalhar no seu coração, então você vai produzir. A diferença é a terra. Alguns já têm uma terra um pouco mais fofa aí no coração, outros ainda têm espinhos, pedras, ou só deixam que ela caia à beira do caminho e não produza com efetividade aquilo que Deus tem para nós. Quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículos 7 e 8. O pessoal do louvor pode subir, por favor? Hebreus 4, 7 e 8. Não é isso, gente. Marquei errado o versículo. Não é Hebreus 4, 7 e 8. Fecha a tua Bíblia em nome de Jesus. Eu acho a referência e mando para vocês. Mas em Hebreus, Deus ele fala sobre um grupo de pessoas que conheceram a Jesus, que experimentaram o Espírito Santo e as revelações do Espírito, mas que se afastaram da presença do Senhor. E aí ele diz que toda terra que recebe água e retém, essa terra produz. Mas aquele que apenas recebe a chuva, mas não absorve, esta não consegue produzir. Culto após culto, reunião após reunião, está chovendo sobre a tua terra. Haja, aleluias, obrigado, top. Hebreus 6, 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e receberam, sejam outra vez e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. A terra que recebe chuva repetidas vezes
e produz, essa é uma terra abençoada. Mas aquela que recebe a chuva, não retém e não produz, esta é amaldiçoada. Traduzindo para nós, aquele que nós estamos no culto, estava falando, nós estamos no culto, todos os cultos, recebendo chuva, recebendo a água, sendo regados lá na nossa célula, nas orações, nos nossos trabalhos, no culto da rede, no culto de célula, nós estamos sendo regados, estamos recebendo chuva. Agora, se nós retemos as águas e vamos produzir, é uma escolha nossa, é uma escolha sua. Ouvir a palavra, pegar a semente e fazer brotar, ou simplesmente ignorar e ser amaldiçoado. A terra que produz espinhos, aquele que ouve a palavra e não traz mudança, ou ainda fica pior, esse é amaldiçoado. Mas aquele que produz é abençoado. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?